Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer as questões 18, 22 e 24 dos exercícios propostos lá do nosso capítulo 3, como foi prometido, ok? Então vamos lá, questão 18. Acompanhando pela apostila, nós temos: determine os pontos A, B, C e D que equidistam de R e S e estão a 2 centímetros da interseção das retas. Equidistam significa a mesma distância, tá bom? Então, a gente quer um ponto A, um ponto B e um ponto C que tem a mesma distância das retas R e S. Então, o que a gente vai fazer? Coloque aí, pegue sua régua e aí você vai colocar uma abertura no seu compasso de 2 centímetros, tá? Então, vamos lá no ponto de interseção das duas retas e construir uma circunferência. Ok. Depois de construída essa circunferência, o que você percebe? Você percebe que eu tenho 4 ângulos. Eu tenho esse ângulo aqui de cima, que é oposto pelo vértice desse ângulo que está aqui embaixo, consequentemente tem a mesma medida. Acontece a mesma coisa com os que estão aqui na lateral, tá certo? Então, vamos lá construir a bissetriz de cada um desses ângulos. Como eles têm a mesma medida, os que têm a mesma medida, então vamos construir apenas desse primeiro ângulo. Será a mesma bissetriz para os dois. Como? Olha, aqui eu vou marcar um pontinho, que é o ponto onde a circunferência trisca as retas. Tá ok? Onde ela toca nas retas. Centro do compasso, nesse pontinho, abertura maior, um pouco maior do que a metade da medida do meu ângulo, eu traço um arco, faço a mesma coisa, centro do compasso no outro pontinho, traço outro arco. Essa mesma medida, tá bom? Então, encontramos aqui um pontinho. Nesse pontinho, nós vamos traçar a bissetriz. Essa bissetriz, ela vai tocar aqui no ponto de interseção das duas retas. Então, vamos traçar essa bissetriz. Fazer o mesmo processo com os ângulos que estão na lateral. Centro do compasso, nesse pontinho aqui. Abertura maior do que a metade, eu traço um arco. Vai acontecer a mesma coisa lá com o outro pontinho, eu traço outro arco. Esse ponto encontrado aqui, eu vou traçar a bissetriz do ângulo, e essa bissetriz ela vai passar pelo ponto de interseção das duas retas. Tracei. Ok. Então, por que eu coloquei essa bissetriz para essa questão? Porque a distância da bissetriz até a reta R é a mesma distância da bissetriz até a reta S. Então, aqui eu tenho o ponto A. E eu sei que do ponto A até esse ponto de interseção das duas retas é 2 centímetros, é o raio da circunferência. Tá certo? Aqui eu vou ter o ponto B. Aqui embaixo eu tenho o ponto C. E aqui eu tenho o ponto D. O que eu faço agora? Eu vou ligar esses 4 pontos. Vou ligar esses 4 pontos. E eu vou encontrar um quadrilátero. Esse quadrilátero, como a gente pode visualizar, é um quadrado. Os ângulos internos têm medida igual a 90 graus. Tá ok? Questão 18 está resolvida. Na questão 22, ele pede que tu utilize o compasso e a régua, que tu faça a construção dos ângulos de 150 e 240 graus e trace suas bissetrizes. Vamos fazer a construção dos 150 graus. O que eu posso pensar? 150, ele é igual a 60 graus mais 60 mais 30.
Só que eu sei que esse 30 é a metade de 60. Então, eu vou construir 3 ângulos de 60 e o terceiro eu vou construir a bissetriz para determinar o de 30 graus. Vamos fazer isso. Nós já sabemos como construir um ângulo de 60 graus. Pego o meu compasso, a minha régua, e o primeiro passo é construir uma reta suporte, como eu já fiz aqui. Marque um pontinho, tá ok? Abertura qualquer e centro do compasso no ponto O, eu vou construir primeiramente um ângulo de 180 graus. Depois de construir esse ângulo de 180 graus, com essa mesma abertura, eu vou colocar primeiramente um ponto A aqui. Agora eu coloco o centro do compasso em A, marco um pontinho, que eu vou chamar de B. Centro do compasso agora em B, eu marco outro pontinho, que eu vou chamar de C. E por fim, vai dar exatamente em cima da minha reta o ponto D. Eu tenho um arco de 60, mais outro arco de 60, 120, e agora eu quero um de 30, que eu vou construir aqui, nesse arco CD. Então, o que eu faço? Centro do compasso em C, vou construir a bissetriz. Abertura maior do que a metade, tracei um arco. Com essa mesma abertura, centro do compasso em D, vou traçar outro arco. Aqui eu encontro um pontinho que eu vou chamar de ponto E. Lá do meu ponto O, eu vou traçar um segmento de reta que vai passar por esse ponto E. Aqui eu tinha um ângulo de 60 graus, agora eu tenho 2 de 30, porque essa reta é uma reta bissetriz. Então, eu tenho 60 mais 30, 150 graus. Esse ângulo equivale a 150 graus. O que ele quer? Ele quer que tu determine a bissetriz, que tu construa a bissetriz. Então, vamos fazer isso. A bissetriz, ela é simples. Seguimos o mesmo processo para todos os ângulos. Aqui eu vou marcar um ponto F. Centro do compasso em A e abertura maior do que a metade, eu vou traçar um arco. Centro do compasso no ponto F, eu traço outro arco. Agora, coloco aqui pontinho, que eu vou chamar de G, e vou traçar uma semi-reta que sai do ponto O e passa pelo ponto G. Eu tenho a bissetriz do ângulo de 150 graus, tá certo? Vamos agora para o ângulo de 150, vamos baixar aqui um pouquinho. Olha, 150 não, desculpa, 240. Então, o ângulo de 240, a gente pode decompor em 60 graus, né? 60 mais 60 mais 60 mais 60, 240. Ou a gente pode fazer de uma forma mais simples, 180 graus, construir um de 180 graus, mais 60 graus. Então, eu vou fazer essa aqui de baixo, que é mais fácil. Tá ok? Na verdade, são todos fáceis. Eu vou fazer essa de baixo porque ela é mais rápida, mais prática. Primeiro processo é a abertura qualquer do seu compasso. Abertura qualquer. Você vai construir uma circunferência. Então, vamos construir uma circunferência com essa abertura. Então, construindo uma circunferência com essa abertura. Ok? Aqui, desse pontinho até chegar a esse outro aqui, eu tenho uma metade da circunferência, 180 graus. Tá ok? Então, eu já tenho um ângulo de 180 graus. Agora, falta uns 60. O que eu faço? Com essa mesma abertura, centro do compasso, nesse pontinho aqui, eu vou marcar um arco
que vai interceptar a minha circunferência aqui embaixo. Ok? Eu vou denominar esses pontos ponto A, ponto B e ponto C, para que fique um pouco mais claro. Então, vamos lá. Vamos traçar uma reta que sai do ponto O e passa pelo C, ok? Essa semi-reta. Então, o que eu tenho? Eu tenho que aqui é 180 graus, mais um ângulo de 60 graus. Então, eu tenho um ângulo de 240 graus. Agora, eu vou fazer a construção de sua bissetriz. Como? Mesmo processo do ângulo de 150. Centro do compasso em A. Para facilitar ainda mais, você pode fazer com essa abertura aqui, ó. Essa abertura aqui é menor, não tem problema. Então, vou fazer com ela. O que eu faço? Pontinho aqui, que vamos considerar que é o ponto A, abertura maior do que a metade, vou traçar um arco. Agora, o centro do compasso e mesma abertura, eu traço outro arco, ok? Vamos encontrar aqui um pontinho. Eu vou chamar esse pontinho de ponto D e vou traçar uma semi-reta que sai do ponto O passando pelo ponto D. Essa reta é a reta bissetriz do ângulo de 240 graus. Encerrando agora com a questão 24, o que ela pede? Determine a figura obtida após as seguintes transformações: reflexão em relação ao eixo A e rotação de 90 graus no sentido horário em torno do ponto R', reflexo de R. Então, o primeiro processo é fazer a reflexão. Como? A reflexão ela é bem simples, ela é o reflexo dessa figura em relação a esse eixo, é como se fosse um espelho. Aqui eu já fiz a medida, olha, do ponto P até chegar ao meu eixo eu tenho 2,5 centímetros. Do ponto Q até chegar ao meu eixo, 4,3 e do R até meu eixo, 1,1. Com essa mesma medida de 2,5, eu vou marcar o ponto P'. Então, essa medida aqui também, ó, não há necessidade de você colocar. Essa medida também é de 2,5. Então, do ponto P' até o meu eixo, 2,5. Vamos lá. Ponto Q agora, fazendo a reflexão do ponto Q. Sabendo que a medida do ponto Q até o meu eixo é 4,3 centímetros. Então, vamos colocar 4,3 aqui. Então, aqui eu tenho o ponto Q. E, por último, por fim, o nosso ponto R, 1,1. Ponto R, 1,1. Para que a gente tenha a nossa reflexão, aqui será o R', aqui o Q', vamos ligar esses pontos. Primeiro passo concluído. Agora vamos fazer a rotação. A rotação ele quer no sentido horário, então a gente vai fazer para cá, em torno do ponto R'. Então, gente, a gente tem como centro de rotação é o R'. Ele vai ser o único ponto, que eu não vou tirar do lugar, porque ele é o centro de rotação. Os pontos que vão ser feito a minha rotação serão os pontos P' e o Q', e será uma rotação de 90 graus. Como essa questão não pede para tu utilizar compasso, eu vou utilizar apenas o transferidor, tá ok? Então, o primeiro passo é prolongar esse lado aqui, ó,
o lado P', R'. Então, vou prolongar. Colocar uma linha tracejada. Tá aí. Então, o que que eu quero? Eu quero fazer a rotação desse P' no sentido horário, sentido dos ponteiros do relógio, de forma que ele tem uma rotação de 90 graus. Então, aqui tem que formar um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, vamos lá. Para formar um ângulo de 90 graus é bem simples. Centro, coloca aqui o centro do seu transferidor no centro de rotação, que é o R'. Agora, vamos marcar um pontinho de 90 graus. Ó, dá exatamente aqui, ó. 90 graus. Então, aqui eu tenho, tô fazendo a rotação, é P duas linhas. Tá ok? Agora, eu vou ligar, ó. Ligo esse R' ao P'. Formou aqui um ângulo de 90 graus, tudo ok. Falta agora o Q'. O que que eu vou fazer? O Q' em relação ao R', que é o centro de rotação. Então, eu vou prolongar um pouquinho esse lado para que eu visualize esse ângulo de 90 graus, ok? Agora, o que que eu faço? Eu vou colocar o centro do meu compasso no centro de rotação e vou marcar um pontinho lá em 90 graus, lá em 90 graus. Esse pontinho é o meu Q, duas linhas. Vamos ligar agora todos os pontos. Ligando todos os pontos. Aqui, ó, formei um ângulo de 90 graus. Eu coloco essa linha tracejada apenas para eu visualizar. E vou ligar esses dois pontos. Tá certo? Lembrando que o R' é o mesmo R duas linhas. Por quê? Porque ele é o centro de rotação, ele não vai sair do lugar dele. Ok, pessoal? Até mais, um abraço.